sabe precificar a sua peça? Já calculou qual é o custo real de tudo que é utilizado nela? Ah, se já, então pode pular esse vídeo. Mas se você tem a maior dificuldade sobre isso, continua aqui comigo e eu te explico como eu resolvi isso na minha vida. Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu trago então a versão 2 da planilha de custos para precificação. A versão 1, né, que é a primeira que eu fiz, está lá no canal, eu fiz há 3 anos atrás, mas ela já está bem defasada. Então vamos lá, porque o vídeo ele é bem longuinho. Em primeiro lugar, eu tenho que falar para vocês que essa planilha, ela tem que ser aberta num PC ou num notebook. E em segundo lugar, tem que ter instalado nesses equipamentos o pacote Office, né? Aquele pacote que vem o Word, vem o Excel, vem o PowerPoint, enfim. Mas vocês vão precisar do Excel para abrir esta planilha. Então, ela começa aqui, né? Planilha de custos para precificação versão 2, esse é o nome que eu dei para ela. Vocês vão abrir ela no computador de vocês e vocês vão, em primeiro lugar, salvar ela como uma matriz. O que é isso? Vocês não vão utilizar ela diretamente para a peça que vocês fizeram. Vamos dar um exemplo. Vocês abriram ela no computador de vocês. A primeira coisa que vocês têm que fazer é salvar ela como uma matriz. Vão lá em arquivo, salvar como, e vou escolher uma pasta no computador de vocês onde vocês querem salvar. Digamos que escolher uma pasta aqui, vocês vão salvar, tá? Salva, ela vai ficar dentro da pasta de vocês, como uma matriz, ou seja, nunca ela vai ser mexida nela mesma. Vocês vão salvar, e aí eu não vou salvar aqui, né, porque eu já tenho ela ali. Mas vocês vão apertar aqui no salvar e ela vai ficar dentro aqui das pastas. Aí então vocês vão voltar lá, vocês vão para a máquina e fabricam uma peça. A peça está pronta, então agora eu vou calcular a minha peça. Vocês vão lá no local, na pasta onde vocês salvaram e abram, né? Cliquem lá nela, ela vai abrir. Vocês não vão colocar aqui, né, os valores aqui, as medidas, os dados aqui para calcular ela. Vocês vão de novo aqui, salvar como, e vão escolher outra pasta e vão salvar ela com o nome da peça de vocês. Se for uma bolsa, né, bolsa Chiquinha, por exemplo, então vocês vão colocar, salvar como, o nome do arquivo vai ser bolsa Chiquinha. E aí aqui no nome da peça vocês vão escrever bolsa Chiquinha. Vão clicar 2 vezes, aqui dá para apagar, aqui por cima, e vão escrever bolsa Chiquinha. Depois que fizerem o cálculo, estiver pronto, já tem o valor a ser vendido, aí então vocês salvem, né? Sempre vão aqui, salvar, e aí vocês vão ter aquele arquivo da bolsa Chiquinha para sempre. Daqui a 6 meses vocês vão fazer uma outra bolsa Chiquinha. Nossa, não lembro quanto que eu gastei daquela vez, porque agora eu fui comprar, né, os materiais para fazer a bolsa Chiquinha, tá tudo muito mais caro. Então eu vou lá no meu arquivo da bolsa Chiquinha e vou olhar aqui. Eu já tenho as medidas, já tenho tudo certinho, eu só vou atualizar ela e vou ter então o valor atualizado da bolsa Chiquinha. Isso é bom até para fazer um comparativo de que há 6 meses atrás eu vendi ela por X, agora eu vou ter que vender ela por Y, porque as coisas, né, aumentaram de preço, enfim. Feito tudo isso, né, nós podemos colocar até aqui a foto da peça, né, que nós vamos trabalhar. Eu vou ensinar para vocês aqui. A gente vai clicar aqui então numa célula, que é um quadradinho desses aqui, chama-se célula. Vocês vão clicar aqui em cima e vai aparecer aqui, ó, inserir comentário. Vai abrir esse quadradinho aqui, vocês vão clicar em cima dessa linha aqui, não é no meio e nem fora, é em cima dessa linha aqui com o botão direito do mouse. Ele vai abrir uma outra caixa e vocês vão lá e assim, formatar comentário. Vai abrindo outras caixas, tá? Vocês vão ir na aba cores e linhas, vão clicar em cima deste quadradinho aqui, com o botão esquerdo, e vão aqui em efeitos de preenchimento. Abre esse outro quadro aqui, vocês vão aqui na aba imagem, selecionar imagem. Aqui eu tô sem internet, né? Tô trabalhando offline, então aqui eu vou clicar em trabalhar offline. Tá, e aí
Aqui está a imagem que eu quero, né? A peça que eu quero trabalhar para pegar as medidas, tá? Imaginem que essa aqui é a bolsa chiquinha de vocês, tá? Entre parênteses. Então, aqui vocês vão abrir, inserir. Ela entrou ali. Vão dar ok. Ok de novo. E ela vai estar ali. Pode ajustar aqui, né? Aumentar aqui ela para ficar mais visível. Aí vocês trabalham como vocês querem. Então aqui tá, aqui vai ficar, né, uma setinha vermelha ali no canto, né? Vocês vão ali em cima da setinha vermelha, ela vai aparecer. É interessante porque às vezes a gente esquece, a gente faz uma peça, né, única, e depois não faz mais, faz aquela peça ali, tem um molde, mas passa tempo a gente não faz. E aí a gente vai lá naquele arquivo, nossa, essa bolsa aqui, eu não lembro mais como ela é, como ela ficou. Então a gente colocando ali a foto, a gente tem já a visualização do produto, fica bem mais fácil, né? Isso a gente faz uma vez só, né? Não é cada vez que eu vou entrar, eu vou inserir ali essa imagem aqui. Então a gente vai aqui no nome da peça e vai botar aqui, né? A gente marca, escreve porta filtro de café com zíper. Então aqui a gente vai começar nesse primeiro quadro aqui, né, nessa primeira grade aqui, nós vamos começar então com o básico. E a gente começa pela linha. A linha é um assunto sim bem polêmico, porque não se tem como avaliar, como medir a quantidade de linha que se aplica numa peça. Se alguém conhece essa forma de, né, essa fórmula, digamos assim, de calcular, então pode me ensinar, estou aceitando sugestões aí. Então aqui eu coloco R$1, o valor R$1. Sempre parto de R$1, né? Às vezes se a peça é maior, eu vou botando 1,50, 2, aí aqui a gente vai jogando conforme a nossa experiência, né? Então aqui eu tenho duas colunas de quantidade e de medida. Às vezes eu vou ter que colocar quantidade e às vezes eu vou ter que colocar medida. Aqui eu coloco eu vou ter que colocar aqui, porque senão essa fórmula não dá certo. Então aqui na minha tabela, tudo que está dessa cor aqui tem uma fórmula dentro dela. Então aqui, esta fórmula, ela tá lá em cima, aqui assim, ó, tá? O que é essa fórmula? Essa fórmula vai ficar pré-pronta, ela já vai ir para vocês. Por isso que eu falo, né, e repito, essa planilha de custos, ela tem que ser a matriz de vocês. Porque qualquer erro, qualquer coisa que vocês clicarem e apagarem a fórmula, vocês têm a matriz para voltar lá, né, e utilizar novamente. Digamos que fizeram uma maior bagunça aqui, não sei mais, já baguncei todas as fórmulas. Deleta, né, apaga esse arquivo aqui, vai lá na matriz e salva de novo com o nome lá da peça de vocês. Então aqui, para eu saber o valor aqui, para calcular, eu vou pegar, então, esta coluna aqui, né, que no caso aqui, ó, é a E, tá? Coluna E, que tem aqui, com a linha 5. Então aqui eu tenho a E5 lá em cima, multiplicado ali, né, ele está multiplicado ali, que é o sinal de asterisco, ele está representado pelo asterisco, multiplicado pela coluna G5, que é essa aqui, G5. Por isso tem que colocar então aqui o número 1 aqui, né, para ser o E5, porque senão não dá para fazer a fórmula, e aqui o G5 é R$1. Então aqui eu coloco, né, eu vou fazer com vocês de novo aqui para vocês saberem. Aqui eu vou colocar um igual e vou colocar o E5, vou clicar aqui, né, aí eu clico no asterisco, multiplicado pelo G5, que é o valor, G da coluna e 5 da linha. Aqui, dou um Enter, fica R$1. E essa fórmula, ela fica lá em cima, então, ela fica aparecendo aqui na minha barra de fórmulas, tá? Então, assim, toda a planilha, ela é feita dessa forma. Eu expliquei só aqui uma vez, para você saber de onde, né, que eu tirei essa fórmula, mas eu não vou explicar todas elas. Então, aqui,
Isso a linha. Daí etiqueta. E etiqueta também é quantidade, não é medida. Eu utilizo uma etiqueta em cada peça que eu faço. Mas se vocês utilizarem duas etiquetas, né? Digamos que vocês usem a etiqueta com o nome de vocês e uma outra ali, uma sintética, dizendo ali gratidão, né? Obrigada, peça artesanal. Enfim, às vezes, né? Eu faço isso nas minhas peças. Então, talvez vocês façam nas suas. Aí vão ser duas etiquetas. Aí aqui vão ser dois valores. Vocês precisam fazer uma média do valor das duas, ou então cria uma outra linha aqui e coloca etiqueta sintética e a etiqueta com nome, etiqueta sintética. Aqui é a minha etiqueta, né, que eu utilizo a bandeirinha. Uma etiqueta, ela me custa 50 centavos a unidade dela, tá? Eu pego o valor que eu paguei na quantidade dela, né? Eu pego, digamos, 200 reais, 200 unidades de etiquetas, né? E divido pelo valor que eu paguei. Aí, então, vai dar, no meu caso, 50 centavos. Então, aqui, a quantidade eu coloco uma, o valor é 50 centavos, aí eu já tenho aqui a fórmula para calcular. Então, aqui, se eu tirar esse 1 dali, ó, vou deletar, fica zero. Né? Então, eu coloquei, quantas etiquetas eu usei? Uma. Eu coloquei uma, dou um Enter, ó, 50 centavos, porque 1 vezes 50 é 50. O zíper, ele tem também a quantidade e a medida. Eu utilizei quantos zíperes, né? Eu utilizei um zíper nesta peça aqui que a gente está calculando, um zíper só. A medida dele, 20 centímetros. Então, aqui vocês vão colocar 0,20, porque a unidade de medida, se eu colocar 20 direto aqui, ó, ele vai calcular, vai ficar 30 reais aqui. Então, a gente precisa aqui colocar 0,20, fazer essa conversão. Mas é simples, né? Não precisa de fórmula nenhuma, né? É só colocar 0,20. Se fosse 1,20 m, aí então seria 1,20. Aí passaria já para 1,80. Então aqui vocês vão fazer o cálculo de que forma? Vocês vão ver a peça, quantos zíperes vocês utilizaram ali. Ah, eu utilizei 5 zíperes na minha peça. Então aqui vocês têm duas maneiras de fazer. Ou vocês vão calcular cada zíper, né? E aí vocês vão então entrando com mais linhas aqui embaixo, tá? Eu já ensino vocês como colocar linhas aqui sem afetar toda a planilha. Ou então vocês vão calcular todas as medidas numa só. Digamos que, vamos pegar aqui a calculadora. Um zíper tinha 20 centímetros, né? O outro zíper que vocês utilizaram na peça tinha 40 centímetros. O outro zíper tinha 15 centímetros. E o outro zíper tinha, sei lá, de 30 centímetros, tá? Então, vamos ver o total, Enter. Deu aqui 105, ou seja, 1,05 m de zíper no total. Porque não precisa cobrar, né? Não precisa colocar ali um por um, se não quiser. Pode somar todas as medidas dos zíperes, né? Naquele que é usado a metro, né? Tanto faz a metro ou não, a gente soma todo ele. Deu 1,05 m. Então, a gente vai colocar aqui a medida, como a gente está somando todas as medidas, a gente bota a quantidade 1, tá? E aqui a gente vai botar, então, 1,05. Pronto. Eu pago o metro do meu zíper aqui, 1,50 aqui na minha região. Então, ele vai pegar o quê? Ele vai calcular 1,05 m, que é o total de todos os zíperes da minha peça, vezes 1,50. Eu vou gastar, então, nesta peça R$1,58 de zíper. Se eu quiser colocar ele separado, ou seja, eu não uso a metro, eu uso assim, né, eu compro um zíper num lugar, o zíper no outro, onde é mais barato, e eu paguei eu paguei R$1, outro eu paguei 50 centavos, outro eu paguei 30, e vocês quiserem fazer separado isso aqui, vocês vão então agregar linhas aqui. O que vocês vão fazer? Vocês vão na linha de baixo, aqui tá o zíper, vão na linha de baixo aqui e vão marcar só até aqui. Não é para fazer isso aqui. Se vocês fizerem isso aqui no início, aqui, né, onde eu tô, o que vai acontecer? Vai entrar uma linha em toda a planilha, vai bagunçar todo o resto, né? Nunca vai dar certo. Então, vocês vão pegar aqui, embaixo da linha da onde vocês querem agregar, né, inserir mais uma linha.
no caso zíper, vão aqui embaixo, em cursor simples, no caso ali, e vão marcar aqui esta linha até aqui. Clica aqui, né, e vai puxando aqui, ó, assim, bem simples. Aí agora fez isso, com o botão direito do mouse, vão clicar e vão colocar inserir. E vai abrir isso aqui e vai fazer perguntas para vocês. Quer deslocar células para a direita? Célula é sempre esse quadradinho aqui. Então, vocês querem deslocar a célula para a direita, vocês querem deslocar as células para baixo, vocês querem colocar uma linha inteira ou uma coluna inteira. Vocês vão colocar aqui, ó, deslocar células para baixo. Ele sempre vai dar a sugestão já da qual ele está sendo feito aqui, né? Então, é uma planilha mais ou menos inteligente. Então, deslocar células para baixo, ok. O que ele vai fazer? Ó, deslocou as células para baixo. Então aqui vocês criaram uma linha. Aí aqui vocês vão, aqui ó, tem que, ele criou as colunas, tá? Ele aqui tem a coluna A, coluna B, coluna C, coluna D. Ele criou, quando ele cria já com as colunas pré-definidas. Mas vocês não querem aquelas colunas ali, eles querem uma linha só. Então aqui ó, vamos marcar só esse pedaço aqui, vão subir lá e ó, mesclar e centralizar. Então aqui ela ficou igual à linha de cima. E aqui vocês vão botar zíper 1, zíper 2, né? Deixa eu clicar ali, zíper 2. E aí se quiser fazer outra linha, faz o mesmo processo. Aí coloca aqui, né, aí coloca aqui a medida do zíper 2, né? Aqui vocês vão colocar o valor, né, do que vocês pagaram, porque se vocês estão colocando linhas aqui, porque os valores são diferentes, aqui o valor também tem que ser diferente. Aqui, quando vocês criaram, não vai ter fórmula, porque é uma linha nova. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão clicar aqui em cima e vão naquele pontinho que tem ali no cantinho, onde aparecer aquele X, vocês puxem para baixo. Então, ele vai copiar a fórmula lá de cima. Aqui vocês vão colocar o valor que vocês pagaram, né? 30 centavos, por exemplo, do zíper, né? Bem barato, né? o meu exemplo ali. E a medida, sei lá, 25 centímetros de zíper. Aí então, né? Aqui também a quantidade 1, 25 centímetros deste zíper a 30 centavos o metro, ele vai custar 8 centavos. E assim sucessivamente. Se quiserem colocar 6, 7 linhas diferentes, é só fazer isso, tá? É só seguir, volta lá o vídeo, dá uma olhada de novo. Vamos voltar então, porque eu não quero essa linha. Pronto. Agora aqui, o cursor simples. Existe o cursor simples, que é aquele que a gente compra, né? O simples mesmo, não tem pingente nenhum. E existe o cursor com pingente, aquele que a gente compra o pingente separado, né? O carrinho ali, né? E o pingente separado a gente monta em casa. E também tem aquele que a gente compra o pingente já no carrinho. Tem diversos tipos. Então, isso que eu estou ensinando para vocês aqui é o básico, né? Aí vocês vão agregando aqui linhas e vão colocando conforme a necessidade de vocês, conforme a forma que vocês compram. Então, aqui o cursor simples. Uma quantidade, não tem medida, né? Um só, eu pago 60 centavos no meu cursor simples. Então, aqui eu coloco o valor, que é a quantidade, né? Eu, no meu caso, esses meus valores aqui já estão pré-definidos, porque eu já sei os valores que eu pago. Aqui, então eu coloco só um, se eu usei um, se eu usei 5, né? Aí ele obviamente vai pular para R$3 ali, porque 5 vezes 6, né, dá 30. Então aqui vai pular para R$3. Aqui então eu utilizei um. O cursor com pingente é a mesma coisa, né? No caso, se vocês pagarem, sei lá, R$2,50 pelo pingente, é só colocar R$2,50, ele vai calcular ali, né? Quantos cursores vocês utilizarem, se foi 1, se foi 2, se foi 3, enfim, é só mudar aqui, tá? Vamos voltar lá. Agora, o viés. Se for utilizado o viés, né, na peça de vocês, aqui não foi utilizado o viés, tá? Então, deixa eu só zerar aqui. Se for utilizado, vocês vão calcular a metragem, né, total da quantidade de viés que vocês utilizaram, né? Se foi 1,20 m, se foi no total, né? Aquilo que eu falei para vocês, vocês vão somando ali. Num pedacinho usaram 20, no outro pedacinho usaram 45, no outro pedacinho usaram 1 metro.
E assim vai. Deu Enter, deu 1,65 m. Aí então vocês vão colocar aqui 1,65 e aqui é o valor do metro do viés, tá? Como que se acha isso aqui? Ou, né, tem duas formas. Tem gente que compra a metro, né? Vai lá e fala, eu quero 2 metros de viés azul, 2 metros de viés vermelho. E aí vai ver quanto que é o metro, já sai o metro. Ou, né, na maioria, né, da gente sai mais barato a gente comprar em rolo. Então vocês vão pegar o valor do rolo do viés aí na região de vocês e vão dividir pela quantidade de metros que vem no rolo de vocês. A maioria vem 20 metros. Então vão pegar ali, digamos que vocês paguem ali R$15 pelo rolo de viés, vão dividir, né, aqui por 20. Então o metro do viés de vocês sai 75 centavos. Aí vocês vão mudar aqui, vão botar 75 centavos. E aí então 1,20 m de viés utilizado na peça vai sair 90 centavos, tá? Vamos voltar aqui. Tá. Agora aqui, o bordado. Isso aqui eu coloquei, pessoal, para ter uma noção, assim, para vocês, né? Um exemplo. O bordado, tem quem tem a máquina de bordado e faz em casa, e aí não sei como que vai fazer esse cálculo, né? Eu tô dizendo que não sei porque eu não tenho máquina de bordado, eu faço fora. Então, cada vez que eu faço, preciso fazer um bordado, eu vou colocar aqui o valor que me cobraram. Então, se me cobram R$10, R$15, R$6, né? Então, eu vou colocar aqui R$6. Então, a quantidade, um bordado a R$6, aqui vai sair 6. Se eu for sei lá, é uma quantidade, né? Digamos que eu tenho uma encomenda de 15 necessaires, então vão ser 15 bordados. Essa planilha aqui é sempre o preço de uma peça. Depois que vocês acharem esse valor aqui, é que vocês vão multiplicar pelo valor pela quantidade, né? Aqui, digamos que vão achar R$20 o valor desse porta-filtro, e vocês têm encomenda de 15 porta-filtro, então vocês vão fazer R$20 vezes 15, tá? Não vão colocar aqui 15, bordado 15 aqui, a R$6, porque daí vai ficar impraticável, né? Daí vai sair R$90. Então a gente precisa atentar para isso. Então aqui, se tiver bordado na peça, coloca aqui R$6, o valor, né, do bordado, a quantidade o valor 6, e ele vai calcular aqui. Na minha peça aqui em questão, não tem bordado, então eu vou zerar, vou voltar lá em cima, aqui, zerar, tá? Então, toda essa parte aqui que eu utilizei, né, aqui, ó, até deixa eu colocar até errado, o 20 aqui, o meu zíper, né? Tá. E o viés, no caso, eu não utilizo nessa peça, então eu vou zerar também. Tá? Então aqui, nessa parte toda aqui, que desta peça em questão, eu gastei R$2,40 entre linha, etiqueta, zíper, o cursor simples, que eu usei um só, né? Não fiz bordado, não usei cursor com pingente, não usei viés, nada. Então, só essa parte aqui custou para mim R$2,40. Agora a gente vai para a parte de baixo, que é do tecido. Então aqui, né, nessa peça aqui, ó, tem a parte da frente e a parte de trás dela. Então aqui eu costumo colocar, eu especificar aqui as duas partes. Então eu coloco frente 1, que é, né, a parte da frente, né, vamos colocar o nome assim. Ela tem a medida de 16 centímetros por 20. Sempre colocando nessa forma aqui, 0, e o valor da medida. Baixou de 1 metro, né? Se for menos de 1 metro, sempre tem que vir o 0 na frente para a gente ter o cálculo correto aqui no final. Então a frente 1 ela tem 16 centímetros por 20 centímetros. Esse res 1 é o resultado 1. O que ele vai fazer? Ele vai multiplicar um pelo outro e vai achar esse resultado aqui de 0,03. Aí aqui a largura do tecido, geralmente o tecido é 1,40. O que é o resultado 2 aqui, esse resumo? Ele vai pegar o valor do resultado 1, né, que é o 0,3, que é o meu cálculo desses dois aqui, e ele vai dividir pela metragem do meu tecido inteiro, do tecido que eu tenho inteiro.
Não importa se eu usei só um pedacinho, eu usei 16 por 20 aqui na frente 1, mas eu preciso calcular dentro do tecido inteiro. Ele tem 1,40 m, então esse resultado aqui é a divisão deste valor com este valor. Ele vai ter o resultado 2, tá? 0,02. Aqui eu vou colocar o metro do tecido que eu pago, né? Neste caso, R$25, se for 29, se for R$19,90. Vocês é que vão aí colocar o valor que vocês pagam no tecido de vocês. E aqui, então, vai sair o valor desse pedacinho aqui, né? A frente 1 me custa 57 centavos. Esse pedacinho aqui. A frente 2 repete, porque o mesmo que eu usei na frente eu vou usar atrás. Então vocês vão colocar aqui os mesmos dados, mesmo valor, e vai sair o mesmo resultado. Querem somar os dois aqui, né? Porque de repente a pessoa fala: ah, nossa, para que fazer frente 1, frente 2, é muito trabalho, já coloca direto ali, né? Pode fazer, só que tem que ter cuidado, porque aqui não é 0,32 por 0,40, é 0,16, porque 0,16 é a altura do tecido, a altura da minha peça. A altura, ela vai ser a mesma, só a largura é que vai ser diferente. Então aqui vai ser 0,16 por 0,40. Então aqui a frente 2 é a mesma coisa. Aí a gente tem a manta da frente 1, tá? Eu usei manta acrílica. Então a manta da frente 1 é a mesma medida. Aqui assim, também é 1,40 da minha manta aqui. Só que o valor que eu pago nela é diferente. Eu pago R$10 no metro da minha manta acrílica. Na manta acrílica comum, não é R1 nem R2. E aí então, fazendo todo esse cálculo aqui, ela vai me sair a frente 1, 23 centavos. A frente 2 também, a manta da frente 2, a mesma coisa. O forro 1, né, que é o forro da frente 1, a mesma medida, só que o forro ele é outro valor, R$19,90, né, o forro. E aqui vocês vão colocar então o valor do forro que vocês pagam. Vai sair então o forro 45 centavos. Repete aqui, né, aqui embaixo, o forro 2 e a alça. A minha alça então ela tem 4 centímetros por 12, né, e aqui é tão ínfima, né, esse cálculo aqui, essa metragem, digamos assim, que ele não consegue calcular, ele zerou. Então 4 centímetros por 12 ele nem consegue calcular. Aqui a 1,40 também a minha alça, né, que é o mesmo tecido da frente 1 e a frente 2. Aqui ele também não calculou, R$25, porque é o mesmo tecido. Ele calculou, ele jogou ali um cálculo de 9 centavos nesta medida aqui, baseado no valor que eu paguei do meu tecido. Então aqui de tecido, né, todos aqui eu gastei R$1,60. Então agora a gente vai para a parte das formas de cálculo. Como que eu vou? Para eu chegar nesse quadro aqui, eu preciso saber como calcular ali, tá? Então a gente vai para esta abinha aqui de formas de cálculo. Aqui eu vou começar com o cálculo do meu salário, né, a mão de obra, o quanto que eu quero ganhar por mês. Eu coloquei aqui uma média, tudo aqui uma média, tudo que tem aqui são médias, tá? Daí vocês vão aqui colocar a realidade de vocês. Ah, mas 1.500 é muito pouco, né, porque eu vivo disso, então coloca mais, né? Isso aqui é só uma coisa que agrega na renda da família, né? Nos dias trabalhados do mês eu coloquei 30 dias. Aí para saber o valor do meu dia, o que que eu fiz? Eu peguei os meus 1.500 aqui e dividi por 30. Eu achei R$50 por dia. Então, o valor do meu trabalho por dia é 50, mas eu não trabalho o dia inteiro numa peça, né? O valor do meu dia é 50, mas eu preciso saber qual é o valor da hora do meu trabalho em uma peça. O valor do meu dia é 50, mas quantas peças eu faço por dia? Quantas horas eu gasto? Quantos minutos eu gasto numa peça? Isso a gente precisa saber. Então aqui eu coloquei quantas horas trabalho no dia. Botei uma média de 8 horas. Se trabalhar menos, coloca aqui 5 horas, 3 horas, 4 horas, né? Depende da realidade de vocês. Eu vou pegar, então, o meu R$50 por dia e vou dividir pela quantidade de horas que eu trabalho por dia. Então, o valor da minha hora, esse aqui é o valor do meu dia, tá? R$50 é o valor do meu dia.
e o valor da minha hora é 6,25. Aí fala aqui, multiplicar este valor pelo tempo em minutos gasto na peça e depois dividir por 60. Aba cálculo da peça. A gente volta aqui para a aba cálculo da peça, né? E vamos entender o que é aquilo lá que está escrito. Aí então o que vocês vão fazer? Aqui neste quadro, agora vamos trabalhar neste quadro. Aqui, tempo em minutos gasto em uma peça, é este quadradinho aqui. Este 60 é uma hora, 60 minutos, né, é uma hora. Aqui na mão de obra, vocês vão colocar aquele valor lá, da fórmula de cálculo. O valor da minha hora é 6,25. Então, eu vou colocar aqui 6,25. Pronto. A partir deste valor aqui, é que tudo vai ser agora calculado. Aqui, né, vocês vão botar o tempo em minutos que vocês gastaram na peça. Vou fazer então um porta-filtro de café com zíper. Desde pegar o tecido, cortar, riscar, costurar, deixar ela prontinha na mão de vocês, né? Um exemplo. Aí vocês deu 45 minutos, vocês vão colocar aqui 45. Ele vai calcular que os 45 minutos, a mão de obra custando 6,25, eu gastei nesta peça 4,69 de mão de obra. Ah, mas é muito pouco, imagina, minha mão de obra é R$4,69. Pessoal, isso é em uma peça. Aí é que tá o erro de muitas artesãs, mas olha, muitas artesãs mesmo, e não consegue vender as suas peças porque tá caro, né? O pessoal vai comparar aí com a concorrência, tá caro. Aí o que elas fazem, né? Minha peça tá cara, não consigo vender. Começa a baixar. Aí tem prejuízo, porque aí já não sabe quanto que gastou, aí para vender vende pela metade do preço, já tá, né, no prejuízo, porque às vezes não tá pagando nem aquilo que gastou. Então a gente precisa tentar por esses detalhes, né, pessoal? Precisa. Por isso que eu gastei meses fazendo essa planilha. Por quê? Para saber exatamente o que eu gastei. Se o cliente chegar para mim e dizer, olha, eu achei que tá meio caro, bom, então amém, sabe? Vai comprar da concorrência. Sinto muito, eu não posso baixar mais do que isso, porque aqui já está o justo, né? Não precisa, claro, falar isso pro cliente, né? Mas vocês vão ter a consciência limpa que esse preço que vocês estão cobrando é o justo, não é mais e nem menos. Voltamos lá para a aba formas de cálculo. Eu vou para o meu cálculo de luz. Tá? Então eu botei uma média que eu gasto por mês R$300 de luz. A minha conta de luz vem lá todo mês R$300. Quantas horas tem, né? São 24 horas multiplicado por 30 dias, então são 720 horas, isso não muda. Quanto que a minha luz, né, gasta, eu gasto por hora? Cada hora trabalhada eu gasto 42 centavos, porque eu peguei então o quanto que eu gasto por mês, dividido, né, pelas horas do mês, né? São 720 horas que tem no mês. Então, isso, um dividido pelo outro, deu 42 centavos. Isso aqui vai mudar para mais ou para menos, dependendo do que vocês pagarem por mês. Então aqui, ó, multiplicar este valor pelo tempo gasto na peça em minutos e dividir por 60. Vamos entender isso aqui, voltando lá para o cálculo da aba da peça. Então aqui eu vi que a minha luz, ela custa 42 centavos naquele meu exemplo. Como eu já coloquei que eu trabalhei, que eu gastei 45 minutos lá em cima, então, aqui, olha só, eu gastei 32 centavos de luz para fazer essa peça. Por isso que é extremamente importante a gente marcar o tempo que a gente faz a peça, né? Eu sentei ali e fiz, mas aí eu levantei porque eu tive que fazer outra coisa, daqui a pouco eu voltei e continuei, mas aí já deu meio-dia, eu tenho que fazer o almoço para minha família que tá chegando, aí de tarde eu continuo, já me perdi, eu já não sei quanto tempo eu levei para fazer a peça. Então vamos levar isso aqui a sério, isso aqui não é uma brincadeira, isso aqui é muito sério, tá? Para a vida financeira de vocês. Então, voltando lá para fórmulas de cálculo, eu vou agora para o cálculo de INSS, para aquelas artesãs, né, que são registradas no MEI, né, no Simples, enfim, não sei qual é a situação de vocês. Então, eu coloquei aqui quanto que pago por mês. Aqui é uma média. Dependendo do que vocês registraram lá no MEI, ela é um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Então, eu coloquei uma média de R$60. As horas do mês não mudam, né? Porque é 24 horas por dia vezes 30 dias do mês.
Então dá os mesmos 720. Então aqui quanto custa o meu INSS por hora? 8 centavos, que eu preciso a mesma coisa aqui. Eu peguei o valor que eu pago por mês e dividi pelas horas. Deu 8 centavos, 0,08 por hora. Aqui a mesma coisa, multiplicar este valor pelo tempo gasto na peça em minutos e dividir por 60. Isso aqui então, voltando lá para a aba cálculo da peça, aqui eu vou colocar que o meu INSS, então aqui custa 0,08. Ele já vai calcular que nesta peça eu gasto de INSS 0,06. A embalagem aqui vai variar do valor que vocês pagam. Então aqui, digamos, eu pago a embalagem R$3, né? Então ela vai calcular direto aqui, tá? O valor que vocês colocarem aqui vai ser colocado ali, né? Então, o que eu faço, uma dica agora, a parte que eu vou dar para vocês. Eu reutilizo caixas, eu viro ela ao contrário, a parte de fora ali da minha caixa, que tem algum nome, alguma coisa, claro, ela tem que estar limpa, né, asseada. Eu desmonto ela e viro ao contrário. E ali dentro, daí eu coloco ali o papel manteiga, eu faço todo um preparado ali dentro da caixa e envio para o cliente. E eu fiz um texto, né, então, explicando, né, para o cliente que aquela caixa, ela é o reutilizável, porque o valor daquela caixa não está sendo agregado à peça dela, tá? Então isso está sendo muito bem aceito aqui pelos meus clientes, né? Desde que eu comecei a fazer isso. E aí, mas vocês vão cobrar então o que vocês vão utilizar ali, né? O durex para fechar a caixa, a papel manteiga, né? O saquinho plástico, tudo que vocês utilizarem para embalar, né, aquele produto ali, aquela peça, vai ser colocado ali. Então vocês vão somando aqui, né? Cada peça tem um valor diferente aqui. Eu usei R$1 de adesivo, digamos assim, mais, né, 50 centavos de papel manteiga, a folhinha do papel manteiga, mais 30 centavos do plástico, né, do saquinho plástico ali que eu utilizei para botar a minha peça, mais ali, digamos assim, um adesivo ali, para fechar aquela peça ali que custa 40 centavos cada uma, né, com ali muito obrigado pela sua compra, essas coisas assim. Então totalizou R$2,20. Aí eu vou botar aqui R$2,20, mas aí vamos fazer então aqui assim, ó, R$2,20 mais R$1,50 da caixa. Comprado, né, em quantidade, pode sair aí a R$1,50 até menos, dependendo. Deu R$3,70. Então eu vou colocar aqui R$3,70, tá? Então de embalagem eu tô gastando R$3,70. O frete aí vai variar conforme vocês compram o produto de vocês, tá? A matéria-prima. Porque se vocês compram online, vocês vão ter que colocar então esse frete aqui, mas não vão colocar o valor do frete todo, né, que vocês gastaram nessa peça aqui. Digamos que vocês compraram, né, de online e o frete foi R$25, mas nesse frete não veio o tecido, só o tecido para essa peça aqui. Vocês compraram ali uma quantidade para fazer várias peças. Aí, infelizmente, aqui eu não tenho como fazer esse cálculo com vocês, mas aí vocês vão fazer uma média, né? O frete, eu paguei R$25, um exemplo, né? Mas eu comprei ali, sei lá, 10 metros de tecido variados, comprei acessórios, enfim. Aí vocês vão pegar o valor total dessa compra aí, né? E vão fazer uma média, né? Dividir pelo valor do frete. Enfim, isso aqui vai ficar meio em aberto para vocês, né? Livre para vocês colocarem o valor que vocês quiserem. Mas o valor que vocês colocarem aqui, digamos, deu para cada peça ali R$2, né? De frete. Então, 16 centavos me custou para esta peça aqui. Agora, então, a gente vai para o cálculo do combustível. Voltando aqui para fórmulas de cálculo, eu vou fazer tudo aqui baseado em carro, tá? Indo de automóvel comprar o material. Então, aqui, minha casa é o endereço de vocês. A loja 1 é o fornecedor 1 e loja 2, são dois exemplos. Então aqui, esse 8 aqui, né, é um exemplo e digamos que da casa de vocês até ao fornecedor 1, né, a loja 1, tenha 8 quilômetros e na loja 2, 10 quilômetros. Como
Como saber isso aqui? Vai lá pro GPS, pro Waze, pro Google Maps, coloca lá o endereço de vocês, né, como partida, como origem, e o endereço da loja 1 ali como destino. E ele vai dar, então, a quantidade de quilômetros que dá entre um e outro. Nesse meu exemplo aqui, deu 8 quilômetros. Quanto que o carro de vocês, né, faz por quilômetro, né? Então, aqui nesse exemplo, eu coloquei 9, tá? Que ele faz 9 quilômetros por litro. Então, a cada 9 quilômetros, ele gasta 1 litro. Então, aqui, para saber aqui esse valor, eu vou pegar, então, o valor a quantidade de quilômetros, né, da minha casa até a loja 1 e vou dividir, então, por quantos quilômetros por litro faz o meu carro. Ele vai achar, então, esse valor. O meu carro gasta 89 centavos por litro indo da minha casa até esta loja. O valor da gasolina, então, eu vou ter uma média de R$5. Então, quanto que eu gasto para ir até a loja fazer essa compra? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor aqui que eu achei que o meu carro faz por litro e vou multiplicar pelo valor da gasolina. Então, para ir até a loja 1, né, tem 8 quilômetros, eu gasto R$4,44. Mas a gente não vai e fica, a gente vai e volta. Então, esse valor tem que sempre ser multiplicado por 2. A menos que vocês, né, aí vai de cada um, né, vai de ser justo ou não, né. Eu fui no médico hoje, né, e resolvi que fica ali no centro, né, da cidade de vocês, e o meu médico fica de um lado da rua e a loja que eu compro fica do outro lado da rua, ou da rua, 2 ruas depois, que eu posso fazer tudo a pé. Então, eu cobro isso do cliente ou não cobro, daí vai de cada um, né, aí vai da consciência de cada um. Aqui a loja 2, né, aqui eu fiz um exemplo que deu 10 quilômetros da minha casa até a loja 2. O meu carro continua fazendo 9 quilômetros por litro, né? Mas aí aqui já muda. Como tem 10 quilômetros, tem mais distância, o meu carro vai gastar mais. Então ele vai, ao invés de gastar 89 centavos por litro, ele vai gastar R$1,11, né? Então aqui o valor da gasolina é R$5, né? Eu gasto nesse caso aqui R$5,56 para ir. E para ir e voltar eu gasto R$11,11. Então a gente volta lá para a aba cálculo da peça, né? E aqui o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o quanto eu gasto, porque daí, como isso aqui é um cálculo de cada peça separada, eu estou calculando aqui, né, esse porta-filtro aqui em questão, então eu sei qual é o fornecedor que eu comprei o tecido. Então eu sei que para ir até esse fornecedor, eu gastei esse primeiro aqui. Eu fui nesse fornecedor que era 8 quilômetros, então eu gastei R$4,44. Então eu volto aqui para o cálculo da peça e coloco ali R$4,44, né? Isso ele é uma vez, só que eu fui e voltei, né? Combustível ida e volta, então eu vou colocar duas vezes. Então eu gasto para ir e voltar desta loja R$8,88. Mas aí vocês vão me perguntar, pois é, mas eu não fui na loja só para comprar tecido, para fazer esse porta-filtro de café com zíper. Eu fui lá e comprei bastante tecido, né? Então eu vou cobrar R$8,88 de cada peça de ida e volta? Não, né? Daí vocês vão fazer uma média, né, ali conforme também nesse caso do frete aqui. E aí vai, né, não tem como saber a quantidade de tecido que vocês compraram, quanto vocês gastaram, então aí vocês vão ter que trabalhar então essa média aí na compra de vocês, tá bom? Aqui então, quanto que eu gastei aqui nisso tudo? Eu gastei R$4,69, R$32, R$13,70, 6 centavos, 16 e R$8,88. Tudo isso somou R$13,11. Então aqui, ó, quanto gasto para fazer a peça? Esses R$19,40 é a soma desses R$13,11, dos R$2,40 e do R$1,60. Ele totalizou R$19,40. Aqui é o lucro, regra de cálculo de lucro. Aqui vocês vão aplicar o lucro de vocês. Se vocês quiserem ganhar 100%, então vocês vão calcular por 0%, como está aqui. Porque ele nem vai calcular aqui, não vai colocar nada, nenhum valor, porque R$19,40 mais R$19,40
ser 38,80, é só dobrar, tá? Então aqui é que tá o jogo de cintura de vocês. Então assim, vocês vão pensar, nossa, mas se eu botar 30%, né, eu vou colocar aqui 70%, calcular por 70% aqui, porque eu quero ganhar 30%, né? Dou um enter aqui, ó, aí o meu lucro vai ser de 5,82. Quem é que vai trabalhar por 5,82 de lucro? Pessoal, isso é em uma peça. Aí está o jogo de cintura de vocês. Na parte do lucro, não existe um padrão aqui. Aí vocês vão ver onde vocês moram. Se dá para cobrar realmente 100%, né? Daí vão colocar ali 0%. Aí realmente ela vai sair 38,80. Se conseguem vender essa peça por R$40, né? Que bom, né? Que benção. Aqui na minha região eu não consigo vender por mais que R$25 essa peça. Aqui deve ser 70%. Então aqui, ó, 70%, né? Eu vou vender a peça por 25,22. 25, R$26 eu posso arredondar. O meu lucro vai ser de 5,82 em cada peça, tá? Em cada peça. Eu não posso olhar que 5,82 é muito pouco. Tempão fazendo e tal, mas pessoal, esses 25, 22 que vocês vão receber, vocês já estão recebendo o valor que gastaram de volta. Não é prejuízo. Dentro dos 25, 22 tá os 19,40 que vocês gastaram para fazer a peça e ainda estão tendo um lucro de 5,82. Então com esses 19,40 eu vou usar para fazer outra peça e eu vou ganhar mais 5,82. Isso falando de 30%, né? Mas dependendo da região, pode colocar até 100%, se conseguir vender vai ser bênção. O último quadro que eu quero mostrar para vocês é o custo do material. Aqui, tentem fazer uma abinha para vocês aqui, né, do custo do material e tenham o custo aqui para vocês aqui. Todos esses materiais aqui foi ao longo do tempo que eu trabalho, tá? Desde 2016 eu trabalho com costura criativa. Então eu fui colocando cada coisa que eu vou comprando, que eu sei que eu vou agregando ali na minha relação de material que eu preciso, eu vou anotando e vou botando ali, loja 1 custa tanto, tá? Abridor de casas custa R$2 na loja 1 e na loja 2 custa outro valor. Então quando eu for fazer a peça, eu vou colocar o valor ali, né? Digamos ali, ó, o valor do tecido, tá? O tecido tricoline, tem o tricoline digital, tricoline estampado, tricoline liso. Então naquela peça ali, né, do porta-filtro de café com zíper, eu usei, digamos, um tricoline digital, mas eu comprei na loja 1. Então quando eu for fazer o preço, eu vou colocar ali, né, eu vou ter a medida, qual é o valor do metro, esqueci. Mas eu sei que eu comprei lá na loja 1. Então eu venho aqui e olho, né, eu paguei R$29,90. Então nesta peça aqui eu vou cobrar ao valor de R$29,90 o valor do tecido que eu comprei digital, ou estampado, ou liso, né? Então, né, cada caso é um caso aqui, né, de vocês. Mas eu dou a sugestão de vocês forem fazendo essa relação aqui de valores, de preços, né? Porque é muito difícil de guardar tudo na cabeça da gente, é muita coisa. E daí a gente tendo aqui, é mais fácil. E por último, então, essa linha aqui, né, que muitos devem estar olhando aqui, o que são esses 10%, né? Esses 10% aqui, então, é para quem tem a prática do dízimo, né? A prática de dizimar o seu lucro. Ele é totalmente a parte disso aqui, ele não influi em nada da tabela, né? Então ele é 10% de 5,82, fica 58 centavos, para quem interessa. Aqui no cálculo da peça, então, pessoal, é isso aí que eu tinha para mostrar para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a isso aqui, algo que eu deixei de explicar, algo que não ficou muito bem explicado, né, me perguntem ali nos comentários, com certeza eu vou responder para vocês. E para ter essa planilha aqui, é só colocar nos comentários ali o e-mail de vocês e eu mando diretamente, o mais rápido que eu puder. Um beijo no coração de vocês, que Deus abençoe cada um e compartilhem, né, pessoal? Se inscrevam aí no canal e até o próximo vídeo.